Olá, eu sou Lincoln Zoccatelli. Esse é o artigo Redis Big Keys destroem o desempenho compartilhado. Introdução. Se você usa Redis em um ambiente compartilhado, seja uma instância usada por múltiplos microserviços, múltiplos times ou múltiplos tenants, uma única chave grande pode degradar o desempenho de todos os outros consumidores ao mesmo tempo. Não é exagero, é como o Redis funciona internamente. Ignorar esse comportamento em produção custa caro. O problema das chaves grandes, Big Keys, no Redis existe porque o servidor é single-threaded para operações de dados. Quando um comando acessa ou manipula uma chave que contém centenas de megabytes, seja uma lista com 500 mil elementos, um hash com 200 mil campos ou um string binário de 50 milhexbytes, o event loop inteiro fica bloqueado processando essa operação. Todos os outros clientes de outros serviços completamente diferentes ficam esperando na fila. Em ambientes compartilhados, isso é fatal. Neste artigo, vou mostrar o que caracteriza uma chave grande no Redis, por que o impacto é amplificado em ambientes multi-tenant, como detectar Big Keys em produção, e as estratégias concretas para eliminar ou mitigar o problema, com exemplos em CARs usando Stack Exchange, Redis. O que é uma Big Key no Redis? O Redis não tem um limite fixo que define quando uma chave é grande. A comunidade e a documentação oficial usam o termo Big Key para descrever chaves cujo custo de processamento ou memória é desproporcional em relação ao workload geral da instância. Na prática, os limites que costumam surgir como referência são: esses números não são absolutos, dependem do hardware, da versão do Redis e do padrão de acesso, mas são referências sólidas para alertas de monitoramento. Informação. O Redis 7.0 Plus introduziu melhorias nas estruturas de dados internas, como ListPack substituindo ZipList, o que mudou ligeiramente os limiares de quando estruturas promovem para representações maiores. O conceito de Big Key, no entanto, permanece o mesmo. Diferença entre chave grande e chave quente. É comum confundir Big Key com Hot Key, são problemas diferentes. Big Key, chave com muito volume de dados. O problema é o custo de CPU memória para processar o dado. Hot Key, chave acessada com altíssima frequência. O problema é a contenção no slot de hash, relevante em Redis Cluster. Um artigo pode ter ambos os problemas ao mesmo tempo, mas as soluções são distintas. Este artigo foca em Big Keys, como o Redis processa comandos e por que isso importa. Para entender o impacto de Big Keys, é preciso entender como o Redis executa comandos. O Redis usa um Event Loop Single-Threaded para processar operações de dados. Isso significa, o servidor recebe um comando de um cliente. O Event Loop executa o comando até o fim, antes de processar qualquer outro. Somente depois, o próximo comando da fila é processado. Essa arquitetura é uma das razões pelo qual o Redis é tão rápido para operações simples, sem locks, sem context switching entre threads. O custo é que uma operação lenta bloqueia tudo. Atenção, comandos como orangekey, 0, 1, smemberskey, hditalkey e keys são ON. O custo cresce linearmente com o tamanho da estrutura. Em uma chave com 500 mil elementos, isso pode levar segundos. O modelo de I/O do Redis não é bloqueante, mas o processamento é. É importante separar dois conceitos. I/O. O Redis usa multiplexação de I/O, EPOL, Q, então aceitar conexões e ler dados de rede é não bloqueante. Processamento de comandos. A execução do comando em si é single-threaded e bloqueante para os outros clientes.
O RED 6.0 introduziu threads de I/O para leitura e escrita de rede, mas a execução dos comandos ainda é single-threaded no thread principal. O problema das Big Keys não foi resolvido por essa mudança. Impacto em ambientes compartilhados. Em um ambiente onde uma única instância Redis serve múltiplos microserviços ou múltiplos tenants de um SaaS, o impacto de uma Big Key é amplificado porque 1. A latência afeta todos, não só o culpado. Se o serviço de relatórios lê uma chave com 300 mil registros toda hora, isso introduz picos de latência para o serviço de autenticação, o serviço de notificações e qualquer outro que compartilhe a mesma instância, mesmo que esses serviços estejam funcionando perfeitamente. 2. O consumo de memória é disputado. Redes mantêm todos os dados em memória. Uma Big Key que ocupa 500 MB comprime o espaço disponível para todos os outros tenants. Quando o Redis atinge max memory, inicia a política de eviction, expulsão de chaves, que pode descartar dados críticos de outros serviços. 3. Operações de snapshot e replicação ficam mais lentas. Quando o Redis gera um RDB snapshot persistência ou replica dados para um réplica, Big Keys aumentam o tempo do fork e o tamanho do arquivo. Em instâncias Cloud, AWS Elasticache, Azure Cache for Redis, isso pode causar falhas de replicação ou penalidades de performance durante a sincronização. 4. Dificuldade de debug e rastreabilidade. Em um ambiente compartilhado, identificar quem criou a Big Key e qual serviço é o responsável exige instrumentação cuidadosa. Sem namespacing adequado nas chaves, rastrear a origem do problema pode levar horas. Como detectar Big Keys em produção? O Redis oferece ferramentas nativas para detectar Big Keys. Veja as principais abordagens. Redis CLI, Big Keys. O comando mais simples para uma varredura inicial. A saída mostra as maiores chaves por tipo de dado. O problema é que esse comando usa scan internamente e pode demorar em instâncias grandes. Em produção, prefira executá-lo em horários de menor carga. Memory Usage. Verificação pontual. Para checar o tamanho de uma chave específica, scan plus memory usage, varredura automatizada em C. Para monitoramento programático com Stack Exchange, Redis, código-fonte. O exemplo completo está disponível no repositório de exemplos do blog. Blog Samples, Dr. Cache, Boas-Cato Redis. Exemplo, em um ambiente com 2 milhões de chaves, uma varredura com page size, 500 e pattern, Jackson relatório. Limita o escopo apenas ao namespace problemático, reduzindo o tempo de varredura de horas para minutos. Redis Latency Monitoring. Para detectar o impacto em tempo real, ative o monitoramento de latência. Estratégias para evitar Big Keys. Detectar o problema é o primeiro passo. Resolver é mais interessante. Existem 4 abordagens principais. Fragmentação de dados, sharding. Em vez de uma única chave grande, distribuir os dados em múltiplas chaves menores, usando um campo de particionamento. Serialização eficiente com compressão. Um dos maiores culpados por strings grandes é a serialização ingênua de objetos complexos. Trocar JSON por um formato binário PLAIS, compressão, reduz dramaticamente o tamanho. Dica: compressão gzip típica reduz payloads JSON em 60%, 80%. Um objeto de 5 MB pode cair para 800 KB, o que muda a classificação de Big Key para um tamanho gerenciável. Mas atenção, compressão tem custo de CPU, avalie o trade-off para dados acessados com alta frequência, TTL obrigatório para chaves de cache. Chaves sem TTL em ambientes compartilhados
tendem a acumular dados indefinidamente. Implemente uma política de TTL obrigatória. Namespacing e segregação por tenant. Em ambientes multitenant, use prefixos obrigatórios para identificar a origem das chaves. Isso facilita o diagnóstico e permite políticas de limpeza seletivas. Exemplo prático. Vou mostrar um cenário real. Um serviço de relatórios que carregava todos os registros de transações do mês em uma única chave Redis para cache e estava derrubando o desempenho dos outros serviços no mesmo cluster. O problema original. Esse código cria uma chave que pode ter 80 MIP no Redis, sem TTL, e é lida inteira a cada acesso. Cada leitura bloqueia o event loop por centenas de milissegundos. A solução refatorada. Com essa abordagem, cada chave passa de 80 MB para 30 KB. O event loop é liberado em microsegundos e os outros serviços compartilhados deixam de sofrer latência por conta do serviço de relatórios. Dicas e boas práticas. Defina limiares de alerta dos GTC e CD. Antes de um deploy, verifique se novos padrões de chave respeitam os limites de tamanho. Uma pipeline de testes de carga com Redis Key e BigKeys pode prevenir o problema antes de chegar à produção. Use TTL em absolutamente todas as chaves. Em ambientes compartilhados, uma chave sem TTL é uma chave que vai crescer indefinidamente. Configure Max Memory Policy All Keys LRU no Redis para que, mesmo que alguma chave escape sem TTL, o Redis possa descartá-la quando necessário. Nunca use keys em produção. O comando keys bloqueia o Redis enquanto varre todo o keyspace. Use sempre scan com match e count para varreduras iterativas e não bloqueantes. O Stack Exchange Redis expõe esse comportamento através de iServer Soto Keys Async. Monitore Redis CLI Latency History. Latências acima de 50 ms recorrentes são sinal de big case ou hot case. Configure alertas de latência no Redis e correlacione com os padrões de chave que estão sendo acessados no momento. Separe workloads em instâncias distintas quando possível. Se um serviço de relatórios inevitavelmente precisa de chaves grandes, isole-o em uma instância Redis dedicada. O custo de uma instância extra é muito menor que o impacto de latência nos serviços críticos de um ambiente compartilhado. Prefira estruturas nativas do Redis ao invés de strings JSON grandes. Um hash com A1000 campos é mais eficiente que um string com um JSON de I1000 propriedades. O Redis pode acessar campos individuais do hash sem deserializar a estrutura toda, economizando CPU e memória. Revise o design ao usar Redis como banco de dados. Redis é excelente como cache de curta duração, pubpacks, sub e contadores. Quando começa a receber coleções completas de entidades para persistência temporária, é um sinal de que o design precisa ser revisado. Provavelmente um banco relacional ou documento é a ferramenta certa para aquele dado. Resumo objetivo. Big Key no Redis, chave cujo volume de dados é desproporcional ao workload. Limites práticos são 5 MB para strings, 10.000 elementos para listas, hashes, acts, sets. A partir desses valores, operações ON bloqueiam o event loop por centenas de milissegundos. Event loop single-threaded, o Redis processa um comando por vez no thread principal, mesmo no Redis 6.0 Plus, com I ou threads. Uma Big Key bloqueia todos os outros clientes da instância enquanto é processada. Ambientes compartilhados em instâncias Redis usadas por múltiplos microserviços ou tenants, uma Big Key criada por um único serviço introduz latência para todos os outros, independentemente do seu comportamento. Comandos ON, perigosos, lrand key 0, 1, smembers key, hgtal key, case,
Isso Union Store são os principais vetores de bloqueio quando aplicados a chaves grandes. Prefira variantes paginadas como HSCAN, SCAN e ZSCAN. Detecção em produção, RedCli. BICS realiza varredura por tipo, Memory Usage, Key Samples. N retorna o tamanho exato em bytes, incluindo o overhead. Latency Laytest identifica comandos com latência anômala. Fragmentação como solução. Dividir uma big key em múltiplas chaves menores usando sharding por campo elimina o bloqueio e permite paralelismo na leitura. Um hash com 100.000 campos pode ser dividido em 16 shards de menos 6, 250 campos cada. TTL obrigatório. Toda chave em ambiente compartilhado deve ter expiração. A ausência de TTL é a principal causa de acúmulo de big keys em produção. Configure Max Memory Policy All Case LRU como rede de segurança. Esse foi o artigo Redis. Big Keys destroem o desempenho compartilhado. Se gostou, acesse zocat.ly, se inscreva na newsletter para receber mais conteúdo. Até o próximo!